Eu passei praticamente o último ano investindo seguindo a metodologia do Luiz Barsi, o método BEST. E eu queria descobrir uma coisa com isso. Será que isso funciona para uma pessoa comum? Porque na internet é muito fácil você falar de uma estratégia de investimentos que funciona. Você olha uma carteira, vê os dividendos caindo, vê alguém falando de longo prazo e tudo parece funcionar perfeitamente. E além do mais, parece tudo muito simples. Mas uma coisa é você ouvir alguém falando de uma estratégia, outra coisa é você colocar o seu próprio dinheiro nela. Então, eu, Lucas, resolvi testar. E durante todo esse período, eu busquei seguir os princípios do método BEST. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que eu fiz, o que aconteceu com a minha carteira e principalmente se eu continuaria investindo dessa mesma forma. Mas antes da gente começar, se você gosta de vídeos em que eu testo estratégias relacionadas a investimentos, dinheiro, carteiras, com o meu próprio dinheiro, já se inscreve aqui no canal porque não te custa nada, me ajuda muito e assim eu vou trazer mais vídeos como esse aqui para você. Então clica no botão de se inscrever. Se inscreveu? Bora continuar. Antes da gente entrar nesse experimento, eu quero te explicar, te contextualizar do que é esse tal método BEST. O método BEST, ele foi popularizado pelo Luiz Barsi. Para você que não conhece o Luiz Barsi, ele é simplesmente um dos maiores, se não o maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira. Ele tem literalmente bilhões de reais investido na nossa bolsa. E ao longo de várias décadas investindo, o Luiz Barsi acabou criando uma filosofia, criando um método que ajudou ele a guiar os investimentos. E a filosofia dele envolve uma visão de longo prazo, focada principalmente em empresas sólidas e pagadoras de dividendos, com uma geração de renda através dos dividendos. E a ideia não é simplesmente ficar comprando e vendendo ação o tempo inteiro, muito pelo contrário. É construir uma carteira com empresas que você acredita que podem continuar gerando valor hoje e no longo prazo, e distribuindo parte desses resultados aos acionistas. E tem um ponto importante aqui, tá? Eu não acho que essa estratégia e nem qualquer outra estratégia de investimentos seja a melhor estratégia do mundo. O que eu vou contar aqui agora é o que aconteceu comigo testando esse método. Então vamos começar falando o que eu mudei na minha carteira de investimentos seguindo a estratégia do Luiz Barsi, o método BEST. Quando eu comecei esse experimento, a primeira coisa que eu tive que mudar foi sem dúvidas a minha mentalidade. Porque normalmente quando você pensa em investir, é muito fácil você ficar olhando qual ação que subiu hoje, quanto que caiu hoje, qual ação está pagando mais, qual ação está mais barata, qual ação está disparando. E o método BEST, ele te força a pensar diferente. Você começa a olhar muito mais para qual empresa eu gostaria de ser sócio, você começa a olhar muito mais para qual empresa que você gostaria de ser sócio nos próximos anos. E isso pode parecer uma coisa besta, um comportamento bobo, mas isso faz toda a diferença para você investir naquilo que eu te falei, nas empresas sólidas, geradoras de caixa e que pagam dividendos. E, juntamente com essa mentalidade, eu tive que parar de ficar perseguindo a ação que estava subindo. Uma das coisas que mais chamou minha atenção foi o seguinte: eu tive que parar de ficar olhando qual ação subiu mais. E tive que começar a pensar, pô, será que essas empresas, essas ações que eu estou comprando, elas vão continuar tendo valor daqui a 10 anos? Porque parece até uma diferença pequena, mas não é. Porque quando você começa a pensar como sócio de verdade, você começa a prestar atenção em outras coisas. Se está tendo lucro, se está tendo geração de caixa, se está gerando dividendos, se tem governança, se o setor está indo bem, se tem vantagens competitivas e principalmente, qual é o preço que você está pagando por essa empresa. A grande verdade é que o dividendo, ele muda a experiência de se investir em ações. Agora vem uma das partes mais interessantes desse experimento. Quando você recebe dividendos, um efeito psicológico muito diferente. Imagine que você comprou uma empresa e ela passa alguns meses sem subir. Se você está olhando apenas para a cotação, para o valor da ação, pode parecer que nada aconteceu. Mas aí você recebe um dividendo e percebe que você continua recebendo dinheiro porque você é sócio da empresa, independente se o papel está valorizando ou até mesmo caindo. Isso muda completamente a experiência de investir. Você começa a enxergar a ação menos como um número piscando numa tela e mais como uma participação em um negócio de verdade, que no final do dia, que no final das contas é exatamente isso. Qualquer ação que você esteja comprando na bolsa de valores, você está comprando uma empresa de verdade que tem sua unidade, seu escritório, sua indústria, sua fábrica e dezenas, às vezes até milhares de funcionários que dependem e sobrevivem através dessa empresa. E você, comprando uma ação, você se torna sócio disso. Mas nem tudo são flores, também existem problemas nessa estratégia. Eu preciso ser muito honesto aqui com você, porque existe um lado dessa estratégia que parece maravilhoso na teoria, mas é muito mais difícil na prática. Os dividendos que você ganha das empresas não são dinheiro grátis.
Quando uma empresa distribui dinheiro aos acionistas, esse dinheiro saiu do caixa da empresa. Então não faz sentido simplesmente você escolher uma ação, escolher uma empresa, simplesmente porque ela está pagando mais. Uma empresa que está pagando 15, 20, 25% de dividendos não significa automaticamente que ela é uma empresa melhor do que outra. Às vezes existe um motivo para esse rendimento estar tão alto. Um lucro extraordinário, uma queda forte da ação, uma distribuição não recorrente, problemas no negócio, ou simplesmente o mercado não acredita que aquele resultado vai se repetir. E eu vou falar também o que eu mais gostei no método. Se eu tivesse que escolher uma única coisa para falar sobre o método BEST, seria o seguinte: a mentalidade de longo prazo. Porque ele reduz uma das maiores tentações de quem começa a investir, que é querer ficar fazendo alguma coisa o tempo todo. Comprar, vender, trocar, acompanhar, tentar acertar o topo, prever o próximo movimento. Agora, quando você começa a pensar nas ações, nas empresas como negócios, como sócio, você naturalmente diminui essa necessidade de ficar mexendo na sua carteira. Por outro lado, isso também pode acabar criando uma falsa sensação de segurança, porque longo prazo não significa comprar qualquer empresa e esperar. Uma empresa pode piorar, o setor pode mudar, a administração pode destruir valor, a tese, a ideia principal pode deixar de existir. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse teste, nesse experimento, foi o seguinte: investir para longo prazo não significa nunca vender, significa ter uma tese de longo prazo. E quando essa tese deixa de fazer sentido, daí sim você vende. Agora vamos para a parte que provavelmente você mais quer saber: quanto que isso me deu? E durante todo esse período, esse último ano, eu acompanhei muitas coisas. A valorização da carteira, os dividendos recebidos, e aí vai estar passando na sua tela exatamente quanto que eu tenho investido, quanto que isso valorizou e quanto que eu recebi de dividendo até hoje. E aqui eu acho importante separar duas coisas. Renda recebida não é a mesma coisa que retorno total. Se eu receber R$1.000 de dividendos, isso não significa que automaticamente eu ganhei R$1.000. Eu preciso olhar também para o que aconteceu com o valor das empresas que eu tenho na carteira. Então, para avaliar o método, eu não olho apenas para quanto caiu na minha conta. Eu preciso olhar também para como o meu patrimônio cresceu. E o método BEST, ele funciona para todas as idades, principalmente para os jovens. Essa talvez seja a pergunta mais interessante, porque se você tem 20, 22, 25 anos, você tem uma vantagem enorme. O tempo a seu favor, está do seu lado. Você não precisa que os seus investimentos necessariamente gerem uma renda grande agora. Você pode reinvestir os dividendos, você pode continuar aportando, pode aumentar os aportes, pode deixar o tempo trabalhar por você. E talvez essa seja uma das maiores forças dessa estratégia. Não é necessariamente tentar ficar rico rápido, é construir um patrimônio que cada vez vai te gerar mais e mais renda. Mas eu não usaria esse método, essa estratégia como uma religião. Essa foi provavelmente uma das maiores conclusões que eu tirei. Eu gosto da grande maioria das ideias do Luiz Barsi. Muito. A visão de longo prazo, a disciplina, a busca por empresas geradoras de caixa, o foco em patrimônio, a ideia de reinvestir. Mas eu acho perigoso transformar qualquer investidor, por melhor que ele seja, em uma espécie de religião. Você não precisa seguir 100% que o Barsi fala. Você não precisa e nem deve seguir 100% de nenhuma pessoa. Você precisa, na verdade, entender os princípios e construir uma estratégia que faça sentido para a sua realidade. E depois de testar toda essa estratégia, eu, Lucas, posso te dizer, posso te afirmar, depois dos prints que eu te mostrei, depois do meu resultado, que sim, vale muito a pena você testar a estratégia do Barsi, o método BEST. Mas eu não acho que você deveria simplesmente dar um Ctrl+V na carteira do Barsi, porque existe uma diferença enorme entre você copiar investimentos e você entender a filosofia de investimentos. Copiar alguém é muito fácil. O difícil é desenvolver a sua própria capacidade de analisar empresas. Eu comecei querendo saber se o método BEST funcionava para mim, mas terminei entendendo que talvez essa nem seja a pergunta mais importante. Talvez seja: eu consigo usar essa estratégia por muitos anos sem abandoná-la no momento ruim? Porque não adianta ter a melhor estratégia do mundo se você abandona ela quando a bolsa cai, quando uma ação desvaloriza. Não adianta escolher boas empresas se você vende elas quando está com medo. Não adianta receber dividendos se você gasta tudo e nunca reinveste nada. Investimentos não são apenas ativos. Os investimentos, eles são muito mais sobre comportamento do que o número, do que a ação que você comprou, do que o tickerzinho na tela. Então, depois desse experimento, eu não diria para você: invista pelo método BEST que você vai ficar rico. Eu diria: estude o método. Entenda a lógica, veja se ela combina com você, analise as empresas e faça as suas próprias escolhas. E principalmente, não invista em uma estratégia que você não consegue sustentar por muitos anos. Porque no fim das contas, o maior diferencial não é encontrar a estratégia perfeita, é encontrar uma estratégia boa o suficiente
e seguindo essa estratégia durante muitos anos. Mas agora eu quero saber de você. E se você já conhecia, se você já testou, deixa aqui nos comentários. E se você quiser me ver testando outras estratégias ou até mesmo falando mais sobre o método BEST, mais sobre o Luiz Barsi, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Assim eu sei que você gostou desse conteúdo e é para eu trazer e eu vou trazer mais e mais conteúdos como esse, mais experimentos para te ensinar, para te mostrar a lógica por trás das coisas, não para você simplesmente sair copiando e colando. Combinado? Então, deixe seu like aqui nesse vídeo. Obviamente, o aprendizado não ia parar por aqui. Tem muito vídeo bacana aqui no canal para você estar assistindo, para você estar aprendendo, para você estar maratonando. Vai estar passando aí na sua tela uma playlist onde eu falo mais sobre investimentos, falo sobre outros influenciadores e eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. É só você clicar no vídeo que está passando aí na sua tela e correndo assistir. Eu agradeço mais a sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!